Meu nome é Odete Maria de Fátima da Conceição Cabral de Melo. Eu não sou brasileira, sou naturalizada. Eu nasci num país asiático, na Índia. Morei lá até 5 anos e meio. Depois meus pais foram para Portugal. E eu tinha os avós dos meus pais que moravam aqui no Brasil e mandaram chamar meu pai, falaram uma opção de coisas, que a terra era muito boa, etc. E nós viemos todos para cá. Quando eu fui morar na Zona Sul, na Avenida Cruzeiro do Sul. Depois o dono da empresa lá, que meu pai era construtor, era mestre de obra, ele convidou meu pai para ir morar num sítio em Cotia. Aí nós fomos, eu e a minha família toda, para o sítio, e foi lá que eu passei a minha infância, descalça, brincando com meus irmãos, né, cuidando dos animais e estudando. Eu estudava numa escola que era longe, a gente caminhava quase 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros, quase 3 quilômetros para ir para a escola. E eu e meu irmão saía com uma vela de noite, porque era muito cedo que a gente saía, então a gente saía com uma vela acesa porque a gente estava chegando atrasado, e a minha mãe levou uma bronca e pôs a gente com uma vela acesa para caminhar no escuro para ir para a escola. E a minha infância foi assim, no sítio, né? Eu brinquei bastante. Agora, depois do sítio, nós saímos desse sítio, fomos morar no Embu das Artes. Depois, na minha adolescência, eu estudei numa escola lá no Embu das Artes, uma escola do ciclo 2, né? Fiz ensino médio lá. E tinha muitos amigos. Meu pai tinha um bar lá no Embu, então eu trabalhava no bar. Trabalhei sempre no bar ajudando a família. Depois eu resolvi sair do bar e trabalhei num banco. E depois eu acabei, quando eu entrei na universidade, eu saí de casa. Eu fui morar sozinha, fui morar lá na cidade de São Paulo. Fui morar com uma amiga, mas essa amiga acabou não indo, então eu fui para a casa de uma moça que estava dividindo um apartamento, e foi lá que eu descobri uma série de questões, né, em relação inclusive à sexualidade e tudo, né. E foi na USP, tive a minha trajetória na USP. Eu nasci na Índia, meu pai ele foi para a Índia porque eu nasci numa possessão portuguesa na Índia. Eu nasci em Goa, que é uma possessão portuguesa. Eu fiquei lá até 5 anos e meio. Eu vejo assim algumas fotos, eu em cima de um elefante. E meu pai, quando a minha mãe chegou lá, meu pai criava uma cobra. A minha mãe, porque ele casou com a minha mãe estava em Portugal e eles casaram por procuração. Inclusive foi um substituto meu pai na igreja, né? Minha mãe casou na igreja, mas não com meu pai, assim, pessoalmente. Foi um substituto com autorização do Papa. E depois de 5 anos é que ela foi encontrar com ele na Índia. E quando chegou lá, meu pai criava uma cobra dentro de casa. Porque ele era caçador, né? Ele ia para os matos, ficava 2, 3 meses lá no meio da mata caçando animais, leões e tigres e tal. Ele foi servir o exército, depois trabalhou numa empresa francesa lá. E aí eu passei a minha infância assim, na Índia, né? Com outras crianças, mas era uma possessão portuguesa. A gente fala, quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia falar direito português, eu falava muitas palavras hindu, mas depois, com a convivência com outras crianças, fui perdendo isso, né? E a infância foi passada no sítio depois, né? Quando a gente chegou, muita brincadeira, muito pé no chão, né? E assim foi. Agora, a adolescência também, eu passei uma parte da adolescência no sítio também, e a outra parte no Embu. Aí fui para a escola. A escola de ensino médio era uma escola
boa, né? Eu acabei reprovando um ano no ensino médio, porque eu fiquei doente, faltei muitos dias na escola e acabei não conseguindo. Foi a única vez que eu reprovei na vida, fiquei muito mal por causa disso, mas enfim, né? Faz parte. E depois eu fui para a USP e entrei na universidade. Primeiro fui estudar numa faculdade particular, que é uma faculdade particular, e depois eu fui para a Universidade de São Paulo e estudei geografia. Eu sempre gostei muito de geografia na escola. Eu tinha um professor que ele incentivava a gente a fazer atividades em grupo, a pesquisar. Então, e apresentar seminários, então isso me ajudou a escolher geografia como para o meu futuro, né? Como uma professora, outra coisa que eu queria ser também quando criança era ser professora. E fui fazer geografia, e lá fui ser do centro acadêmico, né? Fui fazer parte de uma chapa do centro acadêmico, aí a nossa chapa chamava Terra Ganhou, e a gente tinha muitas discussões, e a gente fazia excursões, e a gente discutia, tinha colegas, né, negros, e também tinha colegas gays e tal, e a gente discutia, assim, muitas vezes essas questões na universidade, né? E teve um curso que é o curso que eu fiz, que é sobre a África do Sul. Então foi um curso que na universidade que me chamou muita atenção para o continente africano e para as questões, né, do continente africano. E foi muito bom eu ter percebido isso. Eu fui ser professora, ainda estava no segundo ano da faculdade, quando eu entrei. Antes eu trabalhava em banco, aí fui ser professora, eu estava no segundo ano e fui trabalhar numa escola pública na periferia de São Paulo, né? Trabalhei na freguesia do Ó, e lá eu era assim, eu era praticamente da idade dos alunos, porque eu trabalhava no ensino médio e os alunos eu tinha 20 e poucos anos, os alunos tinham praticamente a minha idade. Então a gente conversava, né, batia papo, eu sempre organizava excursões e a gente trabalhava muito a questão, trabalhava as questões do cotidiano, né, da juventude, e eles às vezes fazia festa, eles gostavam muito de festa, a gente participava. E foi assim que eu fui sendo professora. Depois eu fui trabalhar, fui morar na cidade de São Paulo sozinha, né? Depois comecei a morar sozinha, vim para a região do Campo Limpo. Eu moro nessa região do Campo Limpo também e fui ser professora do Estado. Primeiro eu era professora do Estado, depois eu fui ser professora da Prefeitura. E na Prefeitura eu trabalhei no Jorge Americano. Pode falar o nome da escola, né? No Sargento Antônio, no Jorge Americano. E lá no Jorge eu entrei como contratada, depois que eu fiz o concurso. Então, quando a gente trabalhou, quando eu comecei a ser professora e depois eu fui ser diretora, a gente começou a discutir as questões sobre a África. Então, o pessoal do EJA, lá da escola atualmente eu sou diretora e professora na rede municipal. A gente começou a discutir questões sobre África e porque lá na escola teve uma moça que ela era homossexual assumida, tinha assim muito as características masculinizadas e ela então começou a sofrer por parte dos alunos um preconceito muito grande. E aí nós resolvemos desenvolver uma atividade
com os alunos, isso foi no EJA, com os alunos do EJA, para discutir a questão de sexualidade, a questão do preconceito, etc. Passamos um filme, inclusive aquele Filadélfia, e outros. E fizemos essa atividade com os alunos, né, do EJA, justamente por causa dessa aluna que estava sofrendo esse preconceito muito grande. Depois nós tivemos alunos também transexuais na escola, né, e que foi uma dificuldade para saber se ele ia usar o banheiro masculino ou feminino. Teve uma discussão dos outros alunos em relação a isso. Então, são questões que parecem simples, mas são questões que no cotidiano elas pegam, né? Porque você discutir se uma pessoa vai usar um banheiro masculino ou feminino na escola, né? Como é que fica essa questão, às vezes é complicado. E assim, a gente tem trabalhado esses assuntos na escola que eu sou diretora. A gente já vem trabalhando, inclusive a gente fez parte de um seminário que era um seminário que chama Rede de Desconstrução do Preconceito, que até a colega também participou, e a gente vem trabalhando. Agora, o que a gente discutiu outro dia nessa escola? Que essa questão de trabalhar a questão étnica tem que ser uma coisa cotidiana, tem que fazer parte, tem que sistematizar no projeto político pedagógico. Não pode ser só parte do planejamento dos professores, tem que ter a gestão da escola e a coordenação, tem que estar ali acompanhando, tem que estar incentivando, porque senão fica uma coisa muito solta, né? Se não tiver um trabalho sistematizado, fica muito solto. E aí, mesmo que esteja no planejamento do professor, a gente percebe que alguns trabalham assim de forma mais sistemática e outros passam assim muito por cima, né? E a gente já na escola, a gente já tinha, a gente vem desenvolver esse projeto mais de um ano, né? Foram 3 anos assim que fez parte do PEA da escola, e agora a gente colocou mais no planejamento dos professores. Mas a gente está percebendo que só isso não basta, tem que ter uma sistematização. E lá na escola que eu sou professora, eu trabalho com alunos do EJA, né? E a gente tem trabalhado a questão do trabalho, a discriminação no trabalho em relação ao negro, em relação à mulher, as diferenças salariais, e em relação também à questão de sexualidade, os transgêneros, né, a homofobia. Então, são assuntos que a gente, como EJA, a gente tem discutido, né? Então, eu fui fui morar com uma colega, né? E com essa colega a gente acabou saindo, fomos numas casas noturnas, e aí acabei descobrindo essa questão da sexualidade. Foi difícil, né? No primeiro momento que eu morei junto com uma moça, meu irmão brigou comigo, falou muita coisa, aí eu falei para ele que ele não pagava meu aluguel, não pagava minha comida, que ele não tinha nada a ver com isso, né? E hoje a minha família, quer dizer, meus irmãos, minha família toda sabe sobre isso, sobre esse meu lado homossexual, mas a minha mãe, ela sabe, mas ela prefere não abordar o assunto de forma clara, né? Então ela prefere assim escamotear, falando da sua amiga,
Mas meus irmãos, meus sobrinhos, todos aceitam, não tenho assim dificuldade em relação a isso mais, né? Mas já tive assim, quando essa primeira pessoa que eu me descobri, a gente sofreu muito preconceito na rua, né? Às vezes a gente andava na rua, como ela era mais masculinizada, não muito, mas tinha cabelo curto, tinha aquele estereótipo assim, né? Que as pessoas olham, e aí a gente era muito assim, chamada de vários nomes, inclusive de sapatão, etc. e tal. Então, isso aí me deixou com um certo receio de assumir as coisas. Hoje em dia, nem tanto, né? Mas eu acho que hoje em dia, assim, você é mais livre para se assumir, né? Naquela época era mais difícil. A escola que eu sou diretora é uma escola de 1º ao 5º ano. Agora, esse ano que está tendo 6º ano. Então, a gente não... as crianças ainda não se manifestam assim tão claramente, né? Agora, na escola que eu sou professora, eu tenho alunos que se manifestam e que realmente, né, se assumem. E até os professores acham que tem que ser feito um trabalho especial com esses alunos, né? Porque eles tem um deles que é super assumido, se assumiu agora, então, né, faz aquele estardalhaço, aquela alegria toda, bem, né? Bem assim natural, né? Da questão de que ele está, sabe, se assumindo, está se autoconhecendo e tal. E aí a gente percebe que às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Falam, né, que o menino é muito alegre, atrapalha e fica se mostrando, essas coisas. E, na realidade, é a descoberta, né? É a descoberta. É como quando a gente se descobre, a gente se assume, né? A gente fica mais em paz, porque a gente tem que mostrar para o mundo aquilo que é. Então, o curso, eu acho que foi muito importante, porque foi discutido uma série de questões e a gente viu várias histórias de várias pessoas, depoimentos, e a gente percebeu que não está sozinho, né? E é bom porque discutiu a questão teórica, a questão de descobrir o que cada um é, a questão de se trabalhar toda essa temática na escola, lá na escola que a gente trabalha com isso, a importância de dar continuidade ao trabalho e também me ajudou a me encontrar como pessoa, né, as questões teóricas, ver que você não está sozinho e é isso. Fiz o projeto com os alunos do EJA, né, de trabalhar justamente essa questão da discriminação no trabalho em relação ao negro, à mulher. E atualmente nós estamos trabalhando com o EJA, nós estamos desenvolvendo um trabalho diferenciado com o EJA, falando sobre a questão do Campo Limpo, a história do Campo Limpo, da cidade, a questão da periferia. E agora nós estamos trabalhando, o professor de História e eu, porque a gente está tendo aula de dupla regência, nós estamos trabalhando a questão da violência em relação ao jovem negro da periferia. Inclusive trabalhamos com a poesia do Aquins Quintê, Duro não é o Cabelo, e discutimos, e agora eles estão escrevendo poesias em relação a isso. Então vai ter o sarau na escola e eles estão escrevendo poesias e vão declamar no sarau. Eu acho que
desde a minha infância, né, viajando de Portugal aqui para o Brasil, morando em sítio, a minha infância foi uma infância muito boa, né, muito livre, muito cheia de brincadeiras. A adolescência teve seus questionamentos e na minha fase agora como adulta, que eu tenho 57 anos, tá quase me aposentando, a gente tem procurado trabalhar as questões as questões que estão relacionadas ao curso, né? A diversidade, a questão de valores, a questão da questão étnico-racial. Então, a gente tem tentado levar essas temáticas, tanto na escola, que eu sou gestora, quanto enquanto professora, né? E o curso ele foi importante justamente porque ele dá um embasamento teórico, né? E também os relatos e as vivências ajudam a gente a melhorar a abordagem em relação a essa temática, né? Então, acho que foi importante isso e eu, como não me casei, né? Estou me assumindo, tenho uma companheira, então eu acho que o curso serviu para que me desse assim mais interesse e me autoconhecesse mais, né? Porque perceber que existe várias pessoas que também passaram por dificuldades, então isso te traz assim mais uma força maior para enfrentar as coisas, né? É isso. Agora, o que eu quero deixar aqui, nesse momento difícil que nós estamos passando, nós estamos numa época assim de críticas muito grande, nós estamos passando um momento político complicado, que eu não sei se é uma neoditadura, se é o quê, né? E aí a gente, com essa temática sendo questionada, e eu acho que a gente tem que ter mais força ainda para continuar lutando, para continuar com esses temas, para fazer parte do cotidiano das escolas, porque são necessários e é preciso continuar com toda a parte contrária que está vindo aí, com as legislações de escola sem partido, disso ou daquilo. Acho que a gente tem que continuar na escola, no cotidiano, no fazer pedagógico, tem que ser feito.